tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao programa Mulheres Quebrando Tabus. É com grande prazer que a gente está estreando esse programa hoje. E antes de a gente ir para a nossa convidada, né, vou me apresentar um pouquinho o programa, quem somos, né? Eu me chamo Janaína Andretta Dider, mais conhecida como Jana. Sou doutora em Diversidade Cultural e Inclusão Social pela Universidade Fevale. Sou professora de Educação Física no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Veranópolis. E também estou à frente, né? Sou fundadora, idealizadora e organizadora do coletivo feminino Mulheres Quebrando Tabus. Então, a partir desse nosso coletivo, a gente teve a ideia, né, e o prazer de ser convidado pela Vale também para estar aqui na Vale falando um pouquinho, né, trazendo as nossas convidadas, dialogando, né, sobre essas questões do mundo feminino, né, sobre a diversidade, sobre a inclusão, né, e a importância de a gente estar buscando a equidade de gênero, né, que é para além da igualdade, a equidade de gênero busca a gente igualar, né, as nossas necessidades, né. Então, por exemplo, né, mulheres diferentes dos homens menstruam, têm filhos, né, não todas, né, mas são algumas questões que a gente precisa estar pensando, né, para que a gente tenha aí uma equidade, né, para além de uma igualdade. Então, no programa de hoje, a gente tem como convidada a Kelly, né, queria agradecer muito pela tua participação, Kelly, e queria que tu me contasse um pouquinho quem é a Kelly, né? Obrigada pelo convite, é uma honra. Eu sou Kelly Andrade, sou filha da Ângela e do Cláudio, irmã da Vanessa, da Simone, do Lucas, do Bruno, do Thiago e da Juliana, e sou neta da Tereza, o grande amor da minha vida, mãe do Caetano e do Wesley, e hoje companheira do Jair. Sou uma mulher preta, periférica, e como ocupação profissional hoje me dedico à geologia, sou geóloga. Tenho uma vasta experiência também em frente a projetos, atuo num comitê de gerenciamento de bacia hidrográfica do Lago Guaíba, atuo como secretária executiva. Sou encantada por atividades coletivas, em especial atividades que envolvam mulheres. E acredito que essa seja só uma caracterização da minha pessoa, né? A gente sempre está alguma coisa, mas se é para muito além até do que se possa falar, porque a cada momento a gente vai mudando. Exatamente. E como é importante, né, a gente estar aberta a mudanças, né, estar em constante processos de conhecimento, de evolução, né, a gente compreender, passar por todas essas questões. E tu trouxe uma coisa na tua fala que é muito importante, que são os marcadores sociais, né, que eu acho que é importante a gente estar trazendo e falando nesse primeiro programa, né, como eu me identifico e qual o meu lugar social, né, que eu costumo falar, né, inclusive na minha tese, nas considerações finais, eu trago que a grande contribuição da pós-graduação em diversidade e inclusão foi entender o meu lugar social, né? Perfeito. E esse lugar social pode me colocar em vários locais diferentes na sociedade, né? Então eu, né, me vejo, sou uma mulher branca, cisgênero, né, ou seja, que se identifica com o sexo que nasceu, heterossexual, né? E isso me coloca em um lugar de privilégio perante algumas outras pessoas, né? Não pelo fato de que eu vou estar ganhando coisas, mas sim que outras pessoas em outros lugares sociais talvez partam de lugares mais atrás que o meu, né? O fato de eu ser mulher me coloca atrás de homens brancos, cisgêneros e heterossexual, e eu acho que isso é bem importante a gente estar pontuando, né? Porque historicamente, né, o sujeito universal, ele é esse homem branco, cis, hétero, né? Agora não pode ser mais homem branco, cis, ninguém está falando isso. Mas é importante a gente estar sabendo qual é o nosso lugar social e o que a gente pode estar fazendo para buscar a equidade, né? Em todos os âmbitos, né? Todos os recortes sociais. Então, eu como mulher, né, estou talvez um pouco atrás de algumas outras figuras,
pelo fato de que historicamente a mulher foi colocada à margem da sociedade, né? Onde por muitos anos ela só tinha o papel de ser reprodutora, ela não tinha voz, não podia trabalhar, não podia votar, muitas foram queimadas vivas, né? Então é importante a gente estar olhando para essa questão histórica, social e cultural para a gente estar entendendo quem somos hoje, né? E no meu ver, né, na minha missão de vida, buscando pela justiça social, né? Então eu fico muito feliz de ter uma mulher preta, né, uma mulher negra periférica aqui no nosso primeiro programa e de tu ter buscado, né, o coletivo, né? E aí a gente pode trazer também alguns termos, né, que balizam essas questões, né? Como é o caso da interseccionalidade. E aí queria que tu comentasse um pouquinho desse teu lugar social, né? Como é que é a tua luta diária, né? Como é que tu te vê, o que tu faz para buscar essa equidade, né? Perfeito. Bem, em relação a essa questão que tu trouxeste, né, do lugar que se ocupa, do lugar que ocupa a mulher, né? Então, historicamente, a gente tem que mulher vai conquistando direitos depois que os homens já estão estabelecidos, né? Mas e a mulher preta, como é que fica, né? Tem um distanciamento ainda maior. Então, o meu lugar social, a minha inserção, assim, né? Eu nasci em São Francisco de Paula, numa família de pessoas negras. E a informação que eu fui recebendo, a mensagem, até pelo próprio ambiente, era de que nós não poderíamos acessar determinados locais porque nós não pertencíamos àqueles locais, né? Então, assim, por força daquela circunstância, pelo próprio marcador, né, que eu pude perceber, é que era destinado, por exemplo, para as mulheres da minha família, trabalhos domésticos, né? Quando saíam de casa era para servir, então as casas de pessoas com um padrão mais elevado, né? Mulheres brancas e assim, vivendo de doações, né? Essas ações assim, sempre eram deixando bem claro o local onde a gente deveria estar. Então, sair desse lugar sempre é um desafio. Quebrar essa rigidez, assim, até dentro da própria família, né? E a construção desse pensamento em relação ao lugar que eu pertenço se deu muito pela observação do mundo externo, assim, né? Desde muito criança, as casas que eu frequentava eram de mulheres brancas, elas tinham filhos, filhas, eu ia lá trabalhar com 9 anos de idade, eu lembro que eu ia cortar lenha, carregar lenha para ganhar um prato de comida, para levar para casa, enfim. E eu comecei a observar aquilo e sempre me chamou a atenção, assim, por quê, né? A pergunta que vinha era por quê. E quando eu tinha a oportunidade de perguntar isso para minha mãe, ela só sabia dizer que sempre tinha sido assim. Ou que aquilo era consequência, por exemplo, do fato dela ter perdido o pai, então ela foi criada só pela mãe, as condições foram ficando cada vez mais difíceis, o acesso à educação também foi se perdendo, sendo comprometido. Então aquele era o cenário que eu via. E foi habitando esses espaços de pessoas privilegiadas que eu fui me munindo dessas informações, assim, muito a contragosto dessas pessoas que me contratavam, né? Quando eu trazia alguns questionamentos, eu era taxada de indisciplinada, ou às vezes me foi dito de forma muito clara, quando uma vez eu perguntei sobre uma escola técnica que um dos filhos da pessoa que me contratou frequentava, que era a Fundação Liberato. Perguntei como fazia para acessar, a pessoa me respondeu, olha, tem uma prova de seleção, mas lá não é lugar para ti. Essa resposta, no início, assim, me deixou ok. Ela disse, então tá certo. Quando eu levei isso para dentro da minha casa, foi reforçado, ela tem razão, mas né, não se sedimentou por muito tempo. E tempo depois, ainda trabalhando para essa família, porém já numa condição diferenciada, porque aí eu já estava com o ensino médio concluído, então eu já estava trabalhando, fazendo um serviço administrativo. Eu ingressei então na Fundação Liberato e parecia muito assim algo inacreditável aos olhos daquelas pessoas, porque aí eu trabalhava e o tempo que sobrava, que eu tinha que fazer sobrar, eu me dedicava a estudar, enfim. O menino esse que eu inclusive referenciei, que eu perguntei onde ele estudava e como era, foi quem me auxiliou com conhecimentos de matemática para
para a prova seletiva da Fundação Liberato, e lá eu comecei a romper com muitas lógicas assim que eu trazia. E vendo aquele cenário, foi difícil me sentir pertencente, ainda assim era uma luta, né? Então eu estava lá, mas alguma coisa mexia comigo de por que eu me mantenho tão distante, né? E aí hoje, olhando para aquela experiência, fica muito evidente de que, óbvio, né, nem meus antepassados, né, estiveram habitando esses espaços, não era da nossa cultura, então faz todo sentido que aquilo trouxesse incômodo. E depois dali, rompi mais uma vez, participando de um processo seletivo do ProUni, entrei para a Unicinos, onde foi mais um rompimento, né, dessa lógica também de inserção social, e alcancei a partir dali um emprego com boa remuneração, e aí eu sempre fui percebendo assim a minha presença negra nesses espaços, né, ou eu, ou no máximo mais uma ou duas pessoas, e a maioria homens. No meu próprio curso de formação de geologia, homens, e aí no mercado de trabalho o mesmo. Então é isso, essa minha inserção, por mais que inicialmente tenha sido com essa mensagem, hoje eu vou me apropriando e entendendo, né, ressignificando muito das minhas experiências, e é satisfatório demais ocupar, porque inspira a minha família, todas as outras mulheres que me cercam, e um dos meus maiores objetivos é esse: mostrar para mulheres pretas e periféricas com histórias iguais ou até mais dolorosas do que a minha, que a gente consegue. Muito legal, muito linda a tua história, né? Triste, boa parte, mas mostra que desde muito nova tu quebrou muito tabu, né? Uhum. Por ser mulher, por ser negra, né? Por ser periférica. E aí, na tua fala, me veio duas questões muito fortes. Uma dessa questão do teu lugar, né? Qual que é o teu lugar, né? E a gente tem uma frase bem marcante, que é: o lugar de mulher é onde ela quiser. E eu acho que isso vale para todos, né? Mulher de negro, mulher de LGBT, lugar de negro, lugar de LGBT, enfim, o que for, né? Dentro da diversidade é onde a pessoa quiser, né? E a questão da representatividade, né? Que a gente pega, né? Por exemplo, novelas, propagandas, né? Historicamente, a gente tem, né? A gente pega o exemplo do comercial de margarina, né? Uhum. É um homem, uma mulher branco e filhos, né? Então, a gente nunca teve representando nesses espaços pessoas diferentes disso, né? Uhum. Pessoas negras, pessoas trans, né? E aí isso cria todo um cenário, um imaginário de que aquilo é o correto, né? Uhum. Eu não me vejo naquilo, né? E aí é importante a gente trazer um aspecto histórico muito forte que baliza o nosso ser, principalmente onde estamos e onde vivemos, que é o fato do Brasil ser um país colonizado, né? Então essa lógica colonial, ela perpassa o nosso imaginário e as nossas ações, né? Uhum. Se a gente for pegar tudo a maioria das coisas que a gente consome e se inspira, vem da Europa ou dos Estados Unidos, uhum. né? Desse norte ali, uhum. né? Então, a gente tem muito fortemente isso, né? E quem veio nos colonizar veio da Europa, eram pessoas brancas, né? De fato, não descobriram o Brasil, vieram colonizar, essas terras já tinham donos, que eram os indígenas, uhum. né? E eu falo muito fortemente, né? Inclusive, apresentei para os meus alunos também, agora início do ano, essa questão de onde sou, a minha ancestralidade, né? Que os povos originários, os povos negros trabalham muito com essa questão, e é importante a gente estar olhando para isso para entender, né? Essa história, essa cultura social que permeia o lugar onde estamos, né? Uhum. Então, eu tenho origem alemã e italiana, e eu sei dos meus privilégios por conta disso, né? Por ser uma mulher branca, né? Loira, olhos azuis, enfim, é o padrão. Eu sempre me vi em todos os lugares, uhum. né? Enquanto que essas outras pessoas não tinham essa representatividade, né? Hoje, aos poucos, a gente começa a perceber a mudança, né? Ontem, por exemplo, eu estava no salão e estava passando na TV
um homem negro onde o papel dele era advogado. Imagina, anos atrás, o papel de um homem negro na novela era de estar sendo porteiro, servindo aos brancos, né? Então a gente já está começando a romper, a gente já está começando, né? Mas é uma luta muito árdua, né? Muito longa, e que a gente precisa estar sempre batendo nessa tecla, né? Eu queria saber, então, como é que tu chegou no coletivo Mulheres Quebrando Tabus, né? Como é que tu chegou, como é que foi essa experiência, o que significa para ti? Bem, desde essa época da graduação, que eu me via num cenário em grande parte assim masculino, eu já sentia falta desse contato com mulheres para tratar de questões que são bem específicas, até em relação à representatividade das próprias mulheres no exercício da profissão. Então, assim, quando nós tínhamos aula, por exemplo, com uma professora, era um evento, né, para nós mulheres, assim, para mim em especial. Então, eu tentei, do jeito que eu pude, ir me ocupando o espaço dentro da universidade. Depois que eu saí de lá e que eu fiquei sabendo de várias ações nesse sentido, né, até de coletivos, assim, de repente dentro de história, dos cursos de humanas, que são onde a gente vê as discussões assim que eu considero super interessantes. E aí eu me recordo que eu não pude estar, que eu não acessei isso, porque não sobrava tempo realmente, né? Eu moro em Novo Hamburgo, então eu estudava em São Leopoldo e fazia estágio em Porto Alegre. Então eu comia no trem, eu ficava no chão, eu dormia um pouco sentada, escorada, obviamente que não dava. Então o sonho foi sendo carregado comigo. E aí eu comecei a acompanhar depois, muito à distância, alguns coletivos pela internet, né? Também durante a pandemia sobrou mais tempo, digamos assim, porque a gente tirou o deslocamento, então deu para usar mais tempo para ir se apropriando. E aí o desejo foi aumentando, assim, eu sempre achei muito interessante essa questão de reunir mulheres, né? Acho que mulheres reunidas sempre tem alguma coisa de potente e sempre dá um resultado muito positivo. E então eu conheci o coletivo num evento, num sarau da Cruzeiro, um evento organizado por um coletivo de arte aqui de Novo Hamburgo, e se chama Manifesto Poesia, inclusive. E lá tu estava até anunciando, se eu não me engano era o primeiro encontro, né? E aí eu lembro que eu estava assim, acho que estava conversando, estava fazendo alguma coisa, eu não estava especificamente olhando para o palco, assim. Que a gente tem ali as artes vão acontecendo, as expressões ao mesmo tempo, né? Então, uma hora algo te cativa, outra hora tu já vai olhar um trabalho artesanal, e num dado momento em que tu começou a falar, eu ainda não estava olhando, e por alguma razão, que o universo é quem pode explicar, parece que silenciou tudo e eu fiquei só prestando atenção, assim. Quando eu ouvi coletivo de mulheres, eu pensei, uau! Porque eu já estou nessa caminhada há bastante tempo de coletivo de mulheres na academia, então eu uso o espaço lá da aula de dança, por exemplo, para pautar algumas questões, mas sempre assim, é muito rápido, às vezes acaba sendo superficial, né, pela correria das mulheres, a gente está ali por outro motivo. Então eu pensei, coletivo de mulheres, que interessante, e fui prestando atenção até que eu ouvi ali a respeito do contato no Instagram, fui lá, busquei informações e me inscrevi então para o primeiro encontro. Foi um encontro incrível, né? Um encontro temático, aprendi muito, nós tivemos como temática a arte, né? A arte e o ativismo, né? O artivismo, como a Jussara disse. Perfeito, com a Jussara, maravilhosa, Jussara Gaspar, que interpreta Frida Kahlo no teatro. E foi, assim, muito inspirador, emocionante, e aí eu comecei a perceber que estava acontecendo aquilo que eu vinha já desejando há bastante tempo. Eu me senti acolhida naquele primeiro encontro, não sei se me senti representada até hoje, assim, fico pensando e estou concluindo que sim, porém poderia ter sido mais, e aí concluo também que foi pelo fato de nós não termos lá a expressão negra, né? Pelo menos assim, dentro na linha de convidadas, a arte não contemplou naquele momento, né? Apesar de a gente ter feito várias referências. Então, no final, até foi uma sugestão minha, que a gente... Porque enquanto aquilo ia acontecendo, eu fiquei pensando, bom, eu sou uma mulher preta,
eu cheguei aqui de Uber, eu pude chegar aqui, depois a gente até vai confraternizar, eu posso pagar alguma coisa, mas olha de onde eu vim, né? Olha o bairro onde eu moro, as minhas vizinhas, as mulheres com as quais eu converso de vez em quando, elas não conseguem chegar aqui, é difícil e eu já tive nesse lugar, né? Hoje eu estou nesse lugar com uma condição diferente, que não é um privilégio, é um direito. Então, enquanto eu fui internalizando aquilo tudo, ao final eu fiz a sugestão e tu até disseste, essa já é uma ideia que está pensada, né, dentro dessa programática. Então, foi incrível o próximo encontro que nós tivemos. Então, sim, pautamos o feminismo negro, né, as mulheres dentro dessa luta. E foi, assim, especial demais, porque ali sim eu me vi representada, né, e compartilhei muitas das dores que são do universo da mulher negra. E muito inspirada também pelas próprias convidadas, que hoje também ocupam lugares de destaque, ocupam lugares que fazem diferença na sociedade. Tivemos também um encontro com as mulheres indígenas, trazendo as suas questões fundamentais, assim, até para muitas de nós, que também temos essa questão histórica que vai sendo apagada, assim, um resgate da luta das mulheres indígenas e muito inspirador também. Na sequência, o coletivo organizou uma imersão, foi fundamental até para a aproximação das mulheres, para tratar de questões ligadas ao autoconhecimento, então isso é uma proposta incrível. A gente teve o nosso último encontro que tratamos então da temática LGBTQIA+. E naquele lugar eu até externalizei que eu sinto algo diferente no encontro temático ou numa imersão ou em qualquer outra proposta. E aí me veio que nos encontros temáticos, me colocando no lugar de alguém que vai aprender, me dá eu fico naquela ansiedade boa de saber, bom, cheguei aqui de um jeito, vou sair mudada porque vou receber esse conhecimento. Então foi incrível, foram mulheres, aí sim, mulheres que têm o direito de fala, ocupam esse lugar, trouxeram, assim, é interessante também destacar o grau elevado, né, a formação dessas mulheres, então elas trazem elementos, assim, muito importantes e científicos na maioria das vezes. Então, assim, dentro do coletivo, eu cheguei, me senti acolhida e hoje eu sou uma apoiadora, participo de todas as etapas assim que vai sendo possibilitado e eu enxergo as ações como uma reparação muitas vezes assim na minha vida, por exemplo, né? Eu estou fazendo parte e consigo perceber que estou construindo um espaço também para outras mulheres, né? Chamando, acolhendo, levando informação. Então, é especial demais para mim. Eu sou suspeita, eu sou apaixonada e acho incrível também a iniciativa desse programa que vai ter um alcance ainda maior. Eu sou só amores. Show. Bom, a Kelly comentou, né, que lá no sarau ela viu falando, né, a ideia inicial nem era assim ser um coletivo, né, não tinha muita ideia, era vamos fazer um encontro de mulheres pra gente se unir, falar, né, trazer uma convidada, né, quebrar tabus, né, eu sempre veio esse nome, Encontro de Mulheres Quebrando Tabus, né. E aí no fim ficou Mulheres Quebrando Tabus, muito também em agradecimento, uma homenagem ao Robson Constante, que é do programa Diversidade Sem Tabus, né? Que eu vim para falar sobre o coletivo, mas acabei falando mais sobre o meu livro do ano passado. E o Robson, querido, assim, né? Ele disse, vamos fazer então Mulheres Quebrando Tabus, né? Juntou o nosso nome do encontro com o programa dele e acabamos chegando nesse nome final, que é Mulheres Quebrando Tabus, né? E eu acho que isso representa muito, né? Porque a gente está sempre quebrando esse tabu, né? Outros, todos possíveis, né? Uma coisa interessante que tu falou, né? De que algumas vizinhas tuas não têm o acesso, né? E que tu tens hoje e é um direito, né? É importante a gente estar falando que essa questão do lugar social, ela é inerente a nós. Né? Não é uma escolha nossa, a gente nasceu em um determinado lugar, em um determinado contexto, né? E isso veio vindo por várias questões históricas, culturais, sociais, né? E tem um vídeo que eu queria indicar também, que é muito interessante, que é um vídeo sobre privilégios, né? Colocar no YouTube ali vídeos sobre privilégios, tu vai estar achando, né? Tem um que é
dos Estados Unidos, eu acho que quem divulgou foi a página Quebrando Tabus, né? E tem uma versão brasileira já dele também, né? Que ele faz esse link para nossa realidade social também, daí em português, né? Apesar disso, todos têm legenda, né? Que é bem interessante para a gente estar começando a se questionar um pouquinho sobre o nosso lugar social e quem somos nós no mundo, o que podemos fazer para intervir nesse mundo, né? Tornar ele melhor para todo mundo, né? E aí é legal a gente estar falando também, né? Que a gente teve todos esses encontros, né? E na semana que vem, no dia 15 de março, né, na quarta-feira de noite, a gente vai ter o 6º encontro, né? Uma segunda parte sobre a temática mulheres LGBTQIA+, a gente vai estar falando sobre questões de gênero, né? E a gente preza por estar trazendo pessoas que têm esse lugar de fala, né? Então a gente, né, na temática do ativismo, do artivismo, a gente trouxe a Jussara, que é uma ativista e artista, né? No encontro de mulheres negras, nós trouxemos 2 mulheres negras. No encontro de mulheres indígenas, a gente trouxe uma mulher indígena. No encontro de mulheres LGBT, a gente trouxe, então, uma mulher trans, uma mulher pansexual, uma mulher bissexual, né? E agora, o próximo programa que a gente vai ter, que vai ao ar semana que vem também, nosso programa sempre vai ser segunda às 10h30 da noite, vai ser com a Julia Klein, que é uma mulher lésbica, né? Que vai estar com a gente na quarta-feira, no dia 15, onde a gente pode estar ali, de fato, absorvendo o que essas pessoas têm para nos trazer, para que a gente seja um pouco menos preconceituoso, né? Que a gente abra um pouco a nossa visão, que a gente consiga se colocar no lugar do outro, ter mais empatia, né? Então, acho que essas são questões bem importantes, né? De a gente estar ouvindo essas pessoas, o que essas pessoas têm para nos dizer, né? E tá aí rompendo e quebrando tabus mesmo, né? A gente está concluindo, queria agradecer tua participação, né, tua presença, muito forte, muito atuante no coletivo. Hoje somos um coletivo e você faz parte, com muito orgulho desse coletivo, né? Um orgulho nosso, um orgulho teu também. E se tu quiser finalizar, né, fazer alguma última fala, fica à vontade. Eu agradeço, acho que é nessa lógica, assim, de levar a informação é que a gente vai desmistificando muitas coisas, né? Até o próprio coletivo, assim, o fato de ser um coletivo de mulheres é justamente nesse sentido de tratar de questões que nos dizem respeito, que nos atravessam. A luta das mulheres, há quem fale aí em ondas feministas, enfim, eu aprendi que não dá nem para chamar de onda ou que dê para dizer começou aqui, terminou ali, porque ela não cessa, né? Como ela iniciou e os direitos vão sendo conquistados aos poucos e ameaçados constantemente, é muito fácil tirar os nossos direitos, né? Em qualquer situação de vulnerabilidade, as mulheres vão ser, vamos tirar os direitos das mulheres. Então, essa luta continua, né? E muito nessa lógica de conversar, né? De conversar, não é uma disputa, não é um enfrentamento, não é jogar os homens para um lugar de culpa, de nada disso. É, inclusive, até quebrar a lógica deles de que, como eles não são acostumados a ficarem se questionando, né? Então, que eles recebam os questionamentos e internalizem e saiam desse lugar de defesa, que venham para o nosso lado, digamos assim, se existe um lado, que fiquemos todos do mesmo lado, então, né? E que a gente consiga conviver com segurança, que a gente possa ser quem deseja ser, estar onde queira estar, que parem de matar mulheres, que parem de atacar mulheres, que a gente consiga, assim como os homens, transitar livremente, né? Seguras, tranquilas e felizes. Muito obrigada. Eu que agradeço, então. A gente agradece vocês que nos acompanharam nesse primeiro programa. É um programa que se chama Mulheres Quebrando Tabus, mas é um programa para qualquer pessoa assistir, né? E a gente está aí aberta a sugestões, né? Queremos estar conversando com todos vocês. Muito obrigada, gente.